Eu sou Breno Altman, diretor editorial do site Opera Mundi. Eu queria convidar vocês a assistirem os vídeos do Opera Mundi no nosso canal do YouTube. Também aproveito para chamá-los a assistir esses mesmos vídeos na TV 247, que é nosso grande parceiro nessa batalha por uma comunicação independente e verdadeira em nosso país. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Atualidade. O tema de hoje: por que Moro será ministro de Bolsonaro? Essa foi a principal notícia dos últimos dias. A nomeação do juiz Sérgio Moro, o convite, melhor dizendo, ao juiz Sérgio Moro, para que seja o ministro da Justiça do governo de ultradireita eleito no último domingo, dia 28 de outubro. Sérgio Moro aceitou o convite e já prepara sua desincompatibilização com o cargo que exerce na magistratura há 22 anos, para que em 1º de janeiro possa assumir um dos principais cargos do governo, o do ministro da Justiça, concentrando uma quantidade de instrumentos de poder raramente vista na história da República. O Ministério da Justiça, sob o comando do Moro, controlará praticamente todas as instituições que respondem pelo aparato repressivo civil da República Federal do Brasil. Terá sob sua direção a Polícia Federal, o COAF, que cuida das movimentações financeiras, a Controladoria Geral da União, que cuida dos casos de corrupção dentro do governo federal, entre outras distintas instituições que passarão a estar centralizadas pelo atual chefe da 13ª Vara da Justiça Federal em Curitiba, pelo juiz encarregado da Operação Lava Jato. Esse convite ao Moro, do ponto de vista do Bolsonaro, deve ser compreendido sob distintos aspectos. Um deles é evidente, um aspecto mercadológico, de imagem. Bolsonaro sabe que o juiz Sérgio Moro goza de enorme simpatia exatamente entre os eleitores que o conduziram à presidência da República. Bolsonaro quer entregar ao seu eleitorado, antes mesmo de começar o governo, motivos de ânimo, motivos que reforcem os elos entre esse eleitorado e o novo governo, que se prepara sorrateiramente, por outro lado, a implementar um conjunto de medidas econômicas que atingirão frontalmente não apenas os interesses sociais das camadas mais populares, afetas, vinculadas historicamente ao petismo, como também muitos dos eleitores que apoiaram Bolsonaro. Bolsonaro tem razoável grau de informação, provavelmente, sobre o que acontece na Argentina. Ele assiste o que se passa com o governo Macri, um governo de direita que implementou uma agenda de reformas ultraliberais e que hoje vive às voltas de uma gravíssima crise política e social, com mobilizações seguidas contra o seu governo e com o esfarinhamento da base eleitoral que o conduziu à vitória há alguns anos atrás, que o conduziu à Casa Rosada há alguns anos atrás. Bolsonaro tem uma certa consciência, provavelmente, dos riscos que corre com sua agenda ultraliberal, com a agenda que vai sendo costurada por Paulo Guedes em comum acordo com o capital financeiro e com os grandes centros capitalistas do mundo. Para poder enfrentar a possível impopularidade dessa agenda, quando ela começar a ser implementada, Bolsonaro trata de estabelecer alguns sinais que reforcem sua credibilidade junto ao seu próprio eleitorado. A redução do número de ministérios, cuja economia é mínima, é um passo nessa direção. Ele quer mostrar que é muito austero com a organização do governo. Outro gesto é convidar Moro
para assumir o Ministério da Justiça. Mas o objetivo de Bolsonaro não é apenas mercadológico. Há outros objetivos que, a médio e longo prazo, que estrategicamente são ainda mais importantes do que a operação de marketing que está embutida no convite a Sérgio Moro. Quais são esses objetivos de médio e longo prazo? Primeiro, para um governo de caráter abertamente autoritário, que encarna a substituição do grupo dirigente do Estado, do grupo dirigente das elites do país, para um bloco de ultradireita com nítida conotação neofascista, é fundamental para que este governo autoritário tenha os instrumentos capazes de enfrentar eventual resistência popular e democrática contra suas medidas. É essencial que esse governo unifique os aparatos repressivos do Estado. O que são esses aparatos repressivos? Numa mão, o sistema de justiça, que inclui o Ministério Público Federal, o Poder Judiciário, a Polícia Federal e outros instrumentos semelhantes que compõem o sistema de justiça. Na outra mão, o sistema militar, as Forças Armadas, a inteligência, os serviços de inteligência ligados aos militares. É necessário que, dentro do governo Bolsonaro, para que seu projeto possa ter as reservas necessárias para enfrentar eventual resistência democrática e popular, é necessário uma concentração, a unificação dos aparatos repressivos. O convite a Sérgio Moro, não apenas simbolicamente, mas na prática, significa buscar um contrato que unifique todo o aparato repressivo. Algumas medidas em relação a isso já foram tomadas pelos militares nas últimas semanas, debaixo do governo Temer e antes até das eleições, quando foi criada a Força Nacional de Inteligência, sob os auspícios do Gabinete de Segurança Institucional, comandado pelo general Sérgio Etchegoyen. Essa Força Nacional de Inteligência traz para um único gabinete de informação e contra-informação, um gabinete que daria inveja ao antigo Serviço Nacional de Informações da ditadura, o SNI, traz para dentro de um único gabinete a Polícia Federal, todas as instituições importantes civis de combate à corrupção e à criminalidade e também a inteligência da Marinha, da Aeronáutica e do Exército. A Força Nacional de Inteligência é um dos elementos que vai revelando esse projeto de unificação dos aparatos repressivos. Trazer Moro para dentro do governo é criar uma fusão entre os setores do sistema de justiça vinculados à Lava Jato, que tiveram um papel formidável, seja na criminalização do PT, seja na destruição dos partidos que compunham e compõem o sistema político da Constituição de 88, como também para criar, ao redor de Bolsonaro, uma imagem de que ele era, no campo da política, aquilo que o Sérgio Moro era no terreno judicial. Portanto, trazer Sérgio Moro para dentro do governo é um passo estratégico de grande importância para a unificação desses aparatos repressivos, para que o governo possa recorrer, caso julgue necessário, ao emprego de força máxima contra os movimentos sociais, os partidos de esquerda, a imprensa, contra todas as forças que eventualmente venham se opor ao projeto ultraliberal encarnado por Jair Bolsonaro. Alguns outros passos já são dados nessa direção, que coincidem, do ponto de vista do seu objetivo estratégico, com o convite a Sérgio Moro. A mudança da lei antiterrorismo, já em curso no Parlamento brasileiro, deve ser avaliada pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado nos próximos dias, nas próximas semanas. Qual é a alteração na lei antiterrorismo? Até o presente momento, da maneira como está escrita, a lei antiterrorismo não permite a perseguição aos movimentos sociais e aos partidos de esquerda. A mudança proposta por deputados e por senadores de direita permitiria
o enquadramento do MST, do MTST, na lei antiterrorismo, como tem prometido Bolsonaro, não só durante a campanha, mas mesmo depois da sua vitória. Em entrevistas à imprensa, ele já foi muito claro que enquadrará o Movimento dos Trabalhadores Sem Terras, o MST, e o Movimento dos Trabalhadores Sem Tetos, o MTST, dirigido por Guilherme Boulos, que ele os enquadrará na lei antiterrorismo. É mais outra mudança que vai revelando como esse governo se prepara para desatar uma onda repressiva em caso de resistência às medidas anunciadas e que ainda serão anunciadas por Jair Bolsonaro. Há uma enorme concentração de forças sobre Moro, porque Moro já se desempenhou como elemento-chave na caçada aos bandidos vermelhos, como disse Bolsonaro no discurso feito no domingo que antecedeu as eleições, e poderá cumprir novamente o mesmo papel em caso de resistência ao governo Bolsonaro. É claro que, além dos interesses de Bolsonaro em trazer Moro para o governo, é necessário entender os interesses de Moro de ir para o governo. Moro, evidentemente, vive hoje uma situação de desmascaramento do seu papel. Sérgio Moro é o juiz que decidiu pela condenação do ex-presidente Lula. Essa condenação tirou Lula da disputa eleitoral e, sem Lula na disputa eleitoral, Bolsonaro foi eleito presidente. E Sérgio Moro passa a compor o governo de Jair Bolsonaro. É como o caso daquele juiz em famoso jogo do passado, dos anos 80, entre o Atlético Mineiro e o Flamengo, situação bem lembrada pelo comentarista esportivo Juca Kfouri, o juiz José Roberto Wright, que expulsou 4 jogadores do Atlético Mineiro, o Flamengo ganhou o jogo, em seguida José Roberto Wright foi convidado para integrar a diretoria do Flamengo. O Sérgio Moro está recebendo, na prática, um pagamento por serviços prestados. Ele foi decisivo na disputa eleitoral por tirar Lula, por antecipar a delação premiada de Palocci e pelo papel que ele vem cumprindo nos últimos anos. O PT sempre creditou ou sempre debitou a Operação Lava Jato e a atuação de Moro na conta do PSDB. Os fatos mais recentes talvez demonstrem que o PT estava errado nessa apreciação. Até porque Sérgio Moro, embora tenha tido como conjunto da Lava Jato, embora tenham tido sempre como alvo principal o PT e o ex-presidente Lula, é fato que a Lava Jato e o Sérgio Moro também investigaram, processaram e condenaram dirigentes de outros partidos e políticos, embora, claro, não com a mesma severidade, não com a mesma rapidez, não com a mesma truculência, não com o mesmo desrespeito às garantias institucionais. Mas é fato que dirigentes do PSDB e do MDB também estão envolvidos na Lava Jato. É possível, e somente a história dirá se essa hipótese é ou não verdadeira, que Sérgio Moro não estava propriamente a serviço do PSDB, que essa tenha sido uma avaliação equivocada do PT. Sérgio Moro poderia estar desde o princípio a serviço de um projeto que tinha como alvo principal tirar o PT de cena, criminalizar o PT, impedir o presidente Lula de ser candidato, derrubar, há 2 anos atrás, a presidenta Dilma Rousseff, mas também desmoralizar, desgastar e destruir os demais partidos do arco constitucional de 1988, no qual estão incluídos o MDB, o PSDB e outras agremiações. Esse trabalho de destruição do sistema político poderia ser a antessala para a emergência de um candidato com as características de Bolsonaro. Um candidato que se apresentasse como antissistema, que pudesse projetar institucionalmente um novo bloco de poder constituído pelo grande capital financeiro, pela alta tecnocracia civil do Estado, pela alta tecnocracia judicial e pela alta tecnocracia militar do Estado brasileiro. Um novo bloco de poder que fosse capaz de romper as resistências à agenda neoliberal e que, para emergir como bloco hegemônico, precisava da destruição do sistema político,
da derrota do PT, fundamentalmente, da criminalização do PT, mas da destruição do conjunto do sistema político. É possível que a história venha nos dar elementos lá na frente, depois que as informações forem públicas, depois que investigações sérias forem realizadas, que desde o início Moro estivesse vinculado a este projeto, o que explicaria o porquê dele ter perseguido Lula e o PT, mas também ter direcionado parte da sua artilharia contra outros partidos do sistema político. Provavelmente, quando começa a Operação Lava Jato, não era o nome do Bolsonaro, que aparecesse como alternativa antissistêmica de direita para criar e unificar esse novo bloco de poder. Se tratava apenas de criar o ambiente no qual poderia surgir um candidato antissistema com essas tarefas. Com o tempo, o candidato antissistema que apareceu com condições eleitorais e institucionais de representar esse bloco de ultradireita foi Jair Bolsonaro, ao qual Moro se abraçou. E se abraçou prestando serviços antes das eleições presidenciais, facilitando a vitória de Bolsonaro em larguíssima medida. O próprio Bolsonaro disse em entrevista: Moro e a Lava Jato me ajudaram muito no fortalecimento político. Isso é uma maneira de dizer, com gratidão, que Moro e a Lava Jato foram muito importantes para que Bolsonaro pudesse ascender como um quadro eleitoralmente viável, desidratando os velhos partidos burgueses, os velhos partidos da direita liberal, como o PSDB e o MDB, por um lado, e, por outro lado, facilitando o combate contra o PT para começo de conversa, porque o PT teve que entrar em campo sem o seu maior jogador, que é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No mundo inteiro há uma vergonha, o mundo está escandalizado com o convite para que Sérgio Moro seja o ministro da Justiça. É, como se diz na gíria, batom na cueca. Sérgio Moro assinou um recibo de que sua isenção como juiz valia tanto quanto meia aspirina vencida. O fato de ele aceitar ser ministro da Justiça, do governo, do presidente eleito que foi favorecido por suas decisões judiciais, é uma prova e não um indício de que Moro de isento nada tinha e que, mesmo quando o juiz estava a serviço de um projeto político concreto e claro, que era derrotar a esquerda, criminalizar o PT, derrubar a presidente Dilma, impedir a candidatura do ex-presidente Lula em 2018, dinamitar o conjunto do sistema político e abrir caminho para o surgimento deste candidato neofascista, desse candidato antissistema pela direita, que é o atual presidente eleito, o capitão reformado, Jair Bolsonaro. Moro e a Lava Jato fazem parte desse novo bloco de poder dirigido pela ultradireita. Isso, muitos articulistas, muitos comentaristas, muitas lideranças políticas disseram desde o início. A Operação Lava Jato é a antessala de um período de grande retrocesso para a vida do país, como ocorreu com a Operação Mãos Limpas na Itália. O que veio depois da Operação Mãos Limpas na Itália? Aquela operação contra a corrupção que o Sérgio Moro tanto elogiou em famoso artigo em 2004, na prática dizendo que algo semelhante para ser feito no Brasil deveria copiar a sua operação congênere italiana. O que surgiu depois da Operação Mãos Limpas na Itália? O governo ultra-reacionário de Berlusconi, que além de ultra-reacionário, antipopular, antissindical, repressivo, também se provou com o tempo um governo profundamente corrupto. É a este bloco, a este novo grupo hegemônico que servem a Lava Jato e Moro. E Moro agora foi premiado pelos serviços prestados na construção deste novo grupo hegemônico. A direção do Comitê de Negócios da grande burguesia brasileira e internacional em nosso território saiu ou está saindo das mãos dos velhos partidos da direita, da centro-direita, como são o MDB, o PSDB,
o DEM, e está transitando, o comando desse comitê executivo dos negócios do grande capital, está transitando para uma direita antissistêmica, para uma direita profundamente reacionária, para uma direita de tipo neofascista. E o juiz Sérgio Moro, pela contribuição que deu, pela sua formação ideológica e pelo seu desrespeito às garantias constitucionais, se inscreve num lugar de grande destaque no surgimento deste novo grupo dirigente ultra-reacionário. É disso que se trata quando ele aceita o convite de Bolsonaro. Ele não estava preocupado com a imagem da Operação Lava Jato. Ele não estava preocupado em dar provas de sua eventual isenção como juiz. Moro cumpriu um papel político, prestou um serviço, recebeu um prêmio por esse serviço. E esse prêmio, que é a nomeação ao Ministério da Justiça, seguida depois a sua condução à STF, corresponde aos interesses desse novo grupo hegemônico de fazer com que a Operação Lava Jato e os setores mais reacionários e antidemocráticos do Ministério Público e do Poder Judiciário se integrem ao novo grupo hegemônico, ao novo bloco de poder que vai sendo construído com a eleição de Jair Bolsonaro. Por essas razões, Moro será o ministro de Bolsonaro. Por razões que interessam a Bolsonaro e por razões que permitem à Operação Lava Jato e sua principal liderança, que é o juiz Sérgio Moro, permitem a eles se incorporarem ao novo bloco de poder para o qual prestaram inestimáveis serviços. Por aqui termino minha exposição de hoje. Antes de encerrarmos o programa, 2 recados importantes. O primeiro desses recados: não deixem de fazer sua inscrição no canal do Opera Mundi no YouTube. Nessa plataforma, vocês poderão assistir as edições anteriores dos nossos programas e de outros programas da TV Opera Mundi, bem como acompanhar nossas transmissões ao vivo. Lembrando-se sempre que essas transmissões no YouTube começam logo depois da nossa música de abertura. Por razões de direitos autorais, nós não podemos começar o nosso programa com a parte de introdução, porque as músicas estão proibidas de serem tocadas no YouTube. Então, quando termina a música de abertura, começa ao vivo o programa no YouTube. Essa plataforma é muito mais amigável para transmissão de vídeos, para comentários e também para contribuição financeira com o nosso site por conta do Super Chat. Segundo comentário: não deixem de fazer sua assinatura solidária de Opera Mundi. A assinatura solidária é um pequeno valor que nossos leitores e espectadores pagam mensalmente, e esses recursos nos permitem investir na atividade jornalística, garantir a sobrevivência do site, expandir a quantidade e a qualidade das matérias que oferecemos aos nossos leitores e espectadores. Esses recursos provenientes da assinatura solidária são os que nos dão condições de enfrentar a batalha cotidiana de informações e ideias contra a mídia monopolista. Uma batalha que, depois da eleição de Bolsonaro, será ainda mais necessária e para tanto, necessitaremos de ainda mais apoio. Para fazer uma assinatura solidária de Opera Mundi, o endereço é www.operamundi.com.br/apoio. Eu vou repetir: www.operamundi.com.br/apoio. Peço a vocês que façam uma assinatura solidária de Opera Mundi. Nós voltaremos a nos ver na próxima terça-feira, com 20 Minutos História. Próxima terça-feira, às 4h30 da tarde. Queria agradecer a todos que nos acompanharam nesse feriado de sexta-feira e voltaremos a nos ver no próximo programa. Um grande abraço